meu nome é Maruan Tomé, eu sou diretor executivo da Central Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu estou no Sicredi há 8 anos. O cooperativismo, há 8 anos, ele vem mudando a minha vida dia após dia. Dentro do cooperativismo, eu aprendi uma nova forma de fazer relacionamento, de fazer negócios. E esse relacionamento, esses negócios, eles se desdobram para algumas coisas muito valorosas. Há mais do que simplesmente a relação de negócios, como é o programa União Faz a Vida, os programas que a gente se relaciona com o quadro social, o crescer, o pertencer. Eles têm realmente a capacidade de mudar o mundo através de uma economia colaborativa e de valores muito próximos da cooperação, da cidadania. Eu tive a grata satisfação, desde que eu vim da iniciativa privada, iniciativa capitalista, para o Sicredi, a conhecer a governança que a gente tem. E hoje eu posso dizer com plena segurança que a nossa governança está à frente de muitas empresas listadas na Bolsa de Valores, das grandes SAs. Hoje nós temos práticas de governança, quer no Conselho de Administração, quer na instalação e na existência do Conselho Fiscal, muito à frente de grandes empresas. Governança não é, apesar de ter um nome mais pomposo, apesar de ser uma coisa que está na pauta hoje em dia, não é nada complexo. Principalmente se você tiver vontade de fazer a coisa certa. A governança está muito calcada em fazer o certo, em fazer o correto. Não com a minha forma de enxergar, mas sempre com a forma de enxergar da sociedade. Eu tive um professor em Cambridge agora, há pouco tempo atrás, e ele resumia muito de governança num conceito de informação simétrica e assimétrica. Tudo aquilo que é simétrico, que é igual para os dois lados, é perfeito. Quando começa a haver o conceito da assimetria da informação, eu sei mais de um pedaço da história do que você sabe, eu comecei a jogar a governança no lixo. O IBGC ele diz que governança corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de governança corporativa, elas convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de preservar e otimizar o valor da organização, facilitando o acesso a recursos e contribuindo para a longevidade. A palavra mais forte para mim de toda essa sentença é longevidade. Nós, enquanto conselho, ou enquanto diretoria, ou enquanto pessoas que estão trabalhando numa empresa, a gente luta todo dia para que ela tenha vida eterna. A gente nunca está numa empresa para pensar, ela dura mais um mês, ela dura mais um ano, ela dura mais 10 anos. A gente está nela para que ela dure a vida toda. Tem 4 conceitos básicos de governança que o IBGC prega e que são transparência, gente. Eu tenho que, mais do que obrigação de informar, é o desejo de disponibilizar às partes interessadas informações que sejam do interesse e não apenas aquelas impostas por lei ou por regulamento. A adequada transparência resulta em clima de confiança. E eu só acredito em quem eu confio. Se não houver a confiança, não existe como acreditar e não existe como você embarcar na mesma direção. Aqui vale para um executivo que está prestando conta para o conselho, para um conselho que está tratando com o executivo, com nós todos que estamos tratando com os associados. Eles só vão acreditar na gente no dia que confiarem e numa instituição financeira, mesmo sendo uma instituição financeira cooperativista, o principal insumo que a gente tem é a credibilidade, a confiança. O dia que os associados tiverem a menor dúvida de que a gente é sério, de que a gente leva as coisas corretamente, acabaram os depósitos nas cooperativas. Acabando os depósitos nas cooperativas, no dia seguinte a gente fecha as portas. É tão simples quanto isso. Então, confiança, tanto internamente quanto nas relações da empresa com terceiros. Não deve restringir seu desempenho econômico-financeiro e deve contemplar também demais fatores, inclusive intangíveis, que norteiam a ação gerencial e que conduzem à criação de valor. Equidade. Caracteriza-se pelo tratamento justo de todos os sócios e demais partes interessadas. Atitudes ou políticas discriminatórias sobre qualquer pretexto são totalmente inaceitáveis. Isso, então, no cooperativismo, é mantra, é dogma, é lei máxima. Eu tenho que tratar todo mundo igual. Eu não posso, sob hipótese alguma, pensar em ser discriminador. E isso vale. Eu não posso discriminar colaboradores, eu não posso discriminar associados.
dos seus diferentes perfis, das suas diferentes naturezas. Eu acho que essa, inclusive, e a gente fala bastante disso, ela é uma das belezas do cooperativismo. Só que a gente tem que garantir que isso seja verdade o tempo todo. E a gente tem que tomar um cuidado enorme para fazer com que aqueles que tiveram experiências ruins, que eles convertam, que eles revertam essa experiência. Prestação de contas, gente. Os agentes de governança devem prestar contas de toda a sua atuação, assumindo as consequências de acertos, erros, omissões e o que quer que seja. E a responsabilidade corporativa, os agentes de governança devem zelar pela sustentabilidade das organizações, visando a longevidade, incorporando considerações de ordem social, ambiental, na definição dos negócios e operações. É um dos temas mais complexos, deveria ser o mais simples, tá? Mas é o tema, nas organizações, possivelmente mais complexo, porque é a figura do anjinho com o demoninho, tá? Então, eu quero fazer determinadas coisas como demoninho e o anjinho diz que você não deveria fazer determinadas coisas, ou vice-versa. É um conflito que não deveria existir entre ideologias, entre pensamentos. Nenhuma empresa, nenhuma organização, ela vai ser longeva, ela vai ter perenidade se ela não encarar o tema da sustentabilidade de forma séria. E a sustentabilidade não é sair abraçando a árvore, né? Não é isso. Eu amo a árvore, não derrube a árvore, não. É cuidar do todo, é cuidar desde da empresa, do social, do ambiental, efetivamente, e do cultural. Esse misto de atividades diárias que a gente tem que fazer, isso é obrigação de quem está nos conselhos, de quem está nas posições de diretoria, garantir que todo mundo tenha ambiente para poder fazer isso. Conselho de Administração na cooperativa, tá? É o órgão de administração na cooperativa que tem, entre outras, a atribuição de fixar a orientação geral e estratégica dos objetivos da cooperativa, em especial aqueles que visem a perenidade dos negócios, examinar e aprovar os planos de trabalho e respectivos orçamentos, acompanhando mensalmente a execução. O propósito do Conselho de Administração é proteger e valorizar o patrimônio, bem como maximizar o retorno do investimento. O Conselho de Administração deve ter pleno conhecimento dos valores da empresa, dos propósitos e crenças dos sócios e zelar pelo seu aprimoramento. A gente não existe para dar lucro no final do ano. Como uma instituição cooperativa, tá, gente? Se a gente fosse perfeito, a gente terminaria no final do ano com sobra absolutamente zero. Não sobraria nenhum centavo. Porque a gente cobrou aquilo que foi necessário para manter as estruturas e nada mais do que isso. Eu não preciso tirar dinheiro do associado. Por que eu tenho que dar sobra no final do ano? Para que eu tenha uma rentabilidade mínima em relação ao patrimônio investido, no mínimo igual à inflação, ou no mínimo igual à Selic, ao CDI. Se hoje a Selic e o CDI estão dando 14,25 ao ano, aquele dinheiro que é do sócio, que está lá dentro, ele tem que render pelo menos isso, que era o valor que estaria aplicado. Mas e por que mais que isso então, Manu? Porque eu tenho que reinvestir em aberturas de novas agências, novas unidades de atendimento, vamos chamar do jeito que a gente quiser, eu tenho que investir em tecnologia, eu tenho que investir em pessoas, eu tenho necessidade de investimento. Investimento para quem? Para retornar para o próprio associado com melhor condição de atendimento, segurança, qualidade. E o terceiro grande componente do resultado, ele é psicológico, tá? As pessoas gostam de participar de um negócio que dá lucro, que dá resultado. Então um pedacinho daquele negócio todo tem que ser para o cara dizer, olha, eu recebi de volta tanto, mesmo que tenha saído só do bolso direito para ir para o bolso esquerdo dele, porque ele pagou por aquilo. Mas a sensação humana nesse momento é preponderante e ele gosta. Eu acho que somente as assembleias, Marcos, pode ser que não, tá? E aí que eu acho que esse papel que a gente está criando e lapidando ao longo do tempo, que é o do coordenador de núcleo, do delegado, né, como a gente queira chamar, que ele ainda está em fase inicial. E que essa pessoa, ao longo do tempo, ela vai estar cada vez mais próxima dos núcleos, que são pedaços de uma unidade de atendimento, fragmentos de associado. E por ele ter essa proximidade cada dia maior e cada dia de uma forma diferenciada, eu acho que aí sim a gente vai estar mais próximo dos anseios, para escutar melhor o associado e, por outro lado, também para levar informações do que é o cooperativismo. Gente, a gente consegue em torno de 300 mil pessoas
por ano participando das nossas assembleias, das nossas decisões. O que fica disso para a gente? A gente pode sempre melhorar esse ritual. A gente pode sempre fazer melhor, mais bem feito, com mais às vezes até ensinamentos, com mais conhecimento do que simplesmente prestação de contas no sentido amplo. Equilíbrio de governança, gente. Governança ela tem que ser equilibrada, tá? E ela não tem que ser uma disputa de poder entre conselho de administração e diretoria executiva. A má governança é a eterna disputa de um contra o outro. A má governança são as duas figuras dos lados. Essa primeira aqui que mostra o quadrinho de cima, esse triângulo de cima, representa o conselho, o de baixo, a diretoria executiva de uma organização. Quando o conselho entra na gestão, ele está errado. O inverso, ele é totalmente verdadeiro. A boa governança é aquela em que ambos os órgãos estatutários, eles se encontram, eles têm comunhão de valores, de debates, de integração, de gestão diária. Essa é a governança que a gente prega. E eu quero dizer para vocês a minha experiência, e aí eu estou falando como diretor executivo, como principal executivo da Central Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, e com o meu conselho de administração, tá? Que a gente tem lá. Hoje, ele é um dos conselhos, ou é o melhor conselho que eu já vi ao longo da minha caminhada no Brasil e do que eu pude ver pelo mundo. Ele é real, ele existe. A cabeça daqueles presidentes que compõem o conselho da Central, ela é fantástica do ponto de vista do seguinte: eu estou debatendo, eu estou discutindo, e quando eu pego um conselho daquele, eu pego de presidentes das maiores cooperativas do Estado. Então eu pego os mais críticos e os mais cricas que existem. Isso é ótimo, porque faz com que a conversa seja muito madura e muito forte. As decisões são tomadas de uma forma, após um debate enorme, como a gente viu no filme. E naquele momento, depois de tomada uma decisão, o Sicredi tem uma faculdade fantástica. Eles são usuários e eles serão cumpridores das decisões que foram tomadas naquele conselho. Então, eu não posso tomar uma decisão de forma leviana, porque ela vai recair exatamente sobre eles no dia seguinte. Eles são usuários da decisão, eles são cumpridores da decisão, assim como acontece hoje no Conselho de Administração da Sicredi Participações. Então, por exemplo, quando eu falo hoje que eu tenho mais de 90 conselhos de administração, um por cooperativa, mais aqui na Sicredi Participações, etc., o que acontece? Ele dá a primeira grande impressão de que a gente pode ser muito demorado, muito difícil tomar todas as decisões ou percorrer toda a cadeia. E mais do que isso, muitas vezes pode ser que pareça com que a gente tenha muitos pontos de vista diferente e isso possa, de alguma forma, diminuir a força desse sistema, de estar fechado, né? Do outro lado, o fato da gente estar extremamente regionalizado, com cooperativas em determinadas regiões, com conselhos atuantes em determinadas regiões, faz com que venha para a mesa de discussão todos os meses, nossa, não aquilo que a gente acha que é a média do Sicredi. Porque o grande problema, quando a gente toma uma decisão pela média, e é o que acontece isso nos grandes bancos ou nas grandes empresas, é que média pode ser vista da seguinte forma: se eu colocar a minha cabeça no forno e o pé no freezer, na média, eu estou morto, tá? Mas a temperatura está legal, na média. Então, eu posso ser levado a tomar decisões que não sejam as mais efetivas. A gente tem hoje um grande movimento de discussão quando a gente vai decidir algumas coisas. A gente tem regiões que eu tenho muito mais discussão e tem regiões que as discussões são muito mais tênues, porque elas já vão preparadas de uma forma diferente. Quando eu comecei a trabalhar na Central há 8 anos atrás, a nossa governança não era uma governança simples. As cooperativas pensavam de um jeito, a Central pensava do outro jeito. E depois da chegada do Manfred, que começou a reestruturar a Central, e com isso a gente conseguiu reestruturar a linha de pensamento das cooperativas, hoje a união e a forma de tomada de decisão que a gente tem é algo de uma maturidade fora do comum. É muito forte, muito rápido e muito profissional.
Hoje eu consigo realmente dizer que eu trabalho numa empresa que tem um nível de profissionalismo igual a qualquer SA, qualquer multinacional. Eu acho que assim, a gente tem que construir essa caminhada para não perder o valor que a gente tem do regional, do local, sem que isso estrague as coisas que têm que ser sistêmicas. E quando a gente fala em ser sistema, tem algumas coisas que são basilares para a gente ser sistema. A marca, em tese eu não posso mexer com a marca. Eu não posso mexer com as cláusulas pétreas que a gente tem com uma solidariedade. Todo mundo é responsável um por outro. Economicamente, financeiramente e legalmente. Isso está nos estatutos. Eu tenho coisas como o uso de produtos e serviços. Não adianta, eu não vou usar um produto que não seja o produto feito aqui pelo Sicredi ou negociado pelo Sicredi. Não vou ter a minha corretora de seguros numa cooperativa. Eu só tenho uma corretora de seguros. Só tenho uma administradora de cartões. Mas o que diferencia se você vai ter sucesso ou não vai ter é a qualidade das pessoas que estão junto com você. Para você ter qualidade, você tem que fazer algumas coisas. Você tem que ter capacidade de reter e atrair talentos, treinar, capacitar e desenvolver. E ali dentro desse movimento como um todo, as decisões foram sendo tomadas na central. Foi de ter menos gente, mas mais capacitada, mais bem remunerada e em contínuo processo de formação. Eu acho que o que a gente pode melhorar, na verdade, é nunca se acomodar, tá? Qualquer um de nós, numa posição de executivo, de colaborador, em 6 meses a gente está desatualizado. Ou em 6 meses a gente começa a estar morto. Então a gente não pode se contentar com aquilo que a gente já alcançou, com aquilo que a gente já fez. A gente tem que estar sempre se desafiando, buscando o que ainda não está feito, né? E o que está feito muitas vezes você nem sabe ainda. Então você tem que ter capacidade para fazer testes, para fazer balões de laboratório, balões de ensaio em ambiente controlado, obviamente, para se der errado não haver nenhuma grande explosão gigantesca, mas você tem que estar pronto para fazer um pouco disso. E aí você tem que dar autonomia para as pessoas nos segmentos que elas atuam, para elas poderem errar, tá? Então eu tenho que pensar na empresa de amanhã de novo. A gente tem que reinventar esse negócio todos os dias. E é com pequenas coisinhas que a gente reinventa. Pequenas novidades, pequenos negocinhos, pequenos ajustes contínuos fazem uma empresa ser viva e continuar respirando. O dia que a gente parar de sugerir, de brigar, de discutir, de fazer coisas novas, vamos procurar outro emprego, tá, gente? Acabou esse negócio. Eu acho que quem trabalha lá na ponta, quando ele tiver 100% consciente no que ele trabalha, para que ele está ali, vai ser uma consequência tão natural. Ele está fazendo o certo para cada associado e a gente não fazendo os pequenos erros. Porque os pequenos erros que a gente tem hoje, eles são consequências de um rápido crescimento. Quando o mercado financeiro, ou o mundo está em crise, não está? Esse ano, se eu pegar lá só as cooperativas da Central, a gente abriu 30 agências novas. Se eu abrir 30 agências, eu contratei 400 ou 500 pessoas. Então, num ano que todo mundo fala em cortar, em parar, você está contratando. E você está colocando um contingente de gente nova para dentro, que eu não sei se a gente hoje consegue dar o tempo necessário para essa pessoa entender aonde ela está vindo, quais são os nossos valores, nossos princípios, qual é a nossa causa. Se hoje eu tivesse que investir numa única coisa, eu investiria nisso. Seria a coisa que eu mais estaria fazendo e é a coisa que eu mais tento fazer lá, que eu mais brigo. Ela é parte do planejamento nosso para o ano de 2016. O slogan do nosso planejamento para 2016 é de volta para o básico. Desafios do Sicredi, tá? Se manter o diferencial de ser cooperativa. A gente não pode querer ser banco, tá, gente? A gente tem um banco muito bom, que serve para a gente para milhões de coisas. Mas a gente tem, esse é um instrumento que a gente tem para as cooperativas, um banco, uma corretora de seguros, uma administradora de consórcios e todas as empresas, um baita de uma confederação, tudo isso, uma central e o que quer que seja, as sedes, tudo isso existe para atender o associado e de forma cooperativa. Então, é manter esse diferencial, manter essa forma, essa ideologia de ser cooperativa, atuar num mercado financeiro totalmente concentrado e competitivo. A gente briga hoje com 3 grandes bancos. Nós somos varejistas, tá, gente?
E nós temos 3 grandes bancos privados de varejo, Santander, o Itaú e o Bradesco. E 2 públicos, Caixa e Banco do Brasil. Esse é o mercado financeiro brasileiro, absurdamente concentrado. Se desaparecerem mais 2 bancos, a gente perde o grau de investimento definitivamente, tá? Porque a gente afeta com isso a soberania ou os investimentos soberanos como um todo, você perde automaticamente. Então o Banco Central ele tem o maior interesse em que a gente seja uma grande instituição de varejo. Nós somos feitos de gente, das cabeças das pessoas. A gente também usa os braços, mas a gente tem que ter as cabeças. E aí eu pego o que o Manfred fala, que eu acho que era o Han Charan que falava, eu tenho que ter cabeças e mentes, eu tenho que ter o coração, cabeças, mentes e coração das pessoas. O coração eu só tenho quando eu sou sincero de propósito. Tem que ter confiança para acreditar e aí você passa a ter o coração. Então tudo aquilo que eu falo tem que ser verdade no dia seguinte. Garantir a sustentabilidade do empreendimento. Aí nos aspectos econômico, social, ambiental e cultural. Isso tem que estar no nosso dia a dia. Se a gente está engatinhando, se a gente está fazendo, a gente só não pode parar de engatinhar. Eu não preciso aprender a correr no dia que eu nasci. Mas eu tenho que saber que um dia eu vou querer chegar lá. Características e dicas de bons conselheiros. O conselheiro tem que ser íntegro, comprometido, tem que ter excelentes habilidades interpessoais, capacidade de julgamento, antena aguçada, habilidade de negociação, e ele tem que colocar os interesses do empreendimento antes dos seus. Eu tenho que fazer o julgamento pelo interesse da empresa e nunca pelo meu negócio. Tem que ser conselheiro de administração ou fiscal da organização, independente da região, segmento ou interesse. Ele não pode tomar uma decisão pensando num segmento. Ele tem que usar aquilo que ele conhece do segmento para ajudar a tomar uma decisão. Ser pontual, estar presente de corpo e de mente. Não adianta eu estar com o corpo, zap, Facebook, internet. Eu tenho que me dedicar àqueles momentos à cooperativa mesmo. Valer-se do planejamento estratégico como norteador de ações. Ser companheiro, parceiro, colaborador. Revisitar constantemente missão, visão e valores. Cuidar da imagem, marketing pessoal, maus e bons hábitos. A gente está na era das redes sociais, do dedo duro, né? Nunca existiu um Big Brother tão gigante nesse mundo quanto hoje. Então a gente tem que tomar um cuidado enorme com o que a gente fala, para quem a gente fala, o que a gente posta, para quem que a gente posta, porque é uma exposição extremamente pessoal, tá? Trabalhar pela harmonia do colegiado. Eu costumo dizer que uma boa decisão de um conselho de administração é um consenso. Enquanto eu estou discutindo uma matéria, e se ela não tem consenso, é porque ela não teve maturidade para chegar no consenso. Porque normalmente, depois que você esgota todos os pontos, abre todas as características e as discussões, o consenso ele quase acontece naturalmente. A gente conseguir levar conselheiros até para o exterior e tudo. Isso a nível de cooperativas e de central. Gradativamente, quando você vai subindo esse processo, ele vai se disseminando na organização. Então, o movimento que a gente faz hoje é... Eu tenho que começar com alguém, então normalmente você começa com as altas lideranças dos 2 lados. Automaticamente você começa a colocar gerentes de unidade, assessores e uma série de outros profissionais de dentro de casa, que são de cargos técnicos, de cargos de coordenação, porque... Gente, se eu for, é mais ou menos o que eu quero dizer o seguinte, se eu for estudar em algum lugar fora e venho com as melhores, ou na melhor escola que tem, e venho com um monte de ideias, eu só consigo falar comigo mesmo, tá? É um monólogo e eu preciso de diálogo. Então eu preciso que mais pessoas tenham vivido aquela experiência, tenham vivido aquela formação, aí a gente consegue falar a mesma linguagem. Eu tenho que só tomar um cuidado para a gente definir o que é a profissionalização necessária numa cooperativa, tá? Então, imagina o seguinte, né? Eu tenho um conselheiro que é da área rural, então ele pode não ter uma linguagem técnica, ele pode não falar as grandes expressões em inglês que o mundo empresarial está acostumado a ver e tudo mais, mas ele tem um conhecimento do negócio rural, do negócio dele, da região dele, que é fantástico quando eu vou debater algumas coisas nesse assunto. O que eu preciso ter hoje, muito num conselho, é eu tenho que ser heterogêneo, eu tenho que ter gente de várias formações e vários nichos diferentes.
Agora, eu tenho que conseguir habilitar eles todos para conseguir sentar numa sala de reunião e discutir esse assunto dessa forma como a gente falou hoje. O que eu digo é que a gente deve continuar insistindo para cada vez ter uma governança melhor, integrada entre conselho de administração, diretoria executiva, coordenadores de núcleo, que são os nossos grandes representantes nas unidades de atendimento, para a gente continuar fazendo isso. Porque quanto mais a gente faz, quanto mais a gente tem transparência, equidade e esse equilíbrio todo na gestão, melhor é o nosso negócio. É uma fortaleza que a gente tem.